Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da saga de entrevistas. E hoje eu estou aqui com o Pedro Guerra, Extem. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele, um pouco sobre o Pawning. E o objetivo aqui dessa saga de vídeos é trazer o máximo de conhecimento e ajudar aí a galera que está entrando na área ou que já tem experiência aí, talvez receba algum insight. Então, se eu pudesse apresentar para o pessoal. Uhum. Obrigado aí pelo convite. Então, eu sou o Pedro Guerra, eu tenho 23 anos, eu trabalho com pesquisa de vulnerabilidade na Vigilante Labs. A gente faz esse trabalho aí de descobrir vulnerabilidades no iOS, no Android. Eu especificamente estou no time de Android, na parte de LPE. E é isso. Obrigado de novo. Legal. Você teve um começo de carreira ali mais voltado a skill de hacking em geral e depois você migrou para o Pawning, não foi isso? E aí você, mais especificamente, foi para Android, acredito que é a sua maior especialização. Como é que É. foi essa transação? Como é que você primeiro entrou no mercado? Antes disso, você ganhou reconhecimento e Uhum. até chegar onde você está hoje. Entendi. Isso é interessante, porque assim, para alguém que já tem de cara contato com todo esse mundo, sabe que existe todas essas coisas, que existe Vuln Research, que existe, enfim, Pentest, Red Team, todas essas coisas, é difícil a pessoa saber para onde se direcionar, o que fazer, o que é difícil, o que é fácil. No começo, quando eu comecei, eu não sabia nem que existia uma profissão com isso. Isso começou a se tornar ainda mais popular depois da pandemia. Eu comecei bem durante a pandemia. Então, assim, eu fiz muito CTF. Eu acho que toda a minha fundação foi CTF. Tem muita gente, principalmente na parte de bug bounty, que falando muito mal de CTF, que é totalmente diferente do real. Eu acho que isso não poderia estar mais distante da realidade, porque o que a pessoa chama de real no trabalho dela não é o que eu chamo de real no meu trabalho com Vuln Research. Por exemplo, você tem nesse CTF desafios de binary exploitation, com buffer overflow, com user free. Tá, se você vai fazer pentest web, se você vai fazer bug bounty, você realmente não vai usar essas coisas. Só que o hacking não acaba aí, entendeu? Então eu acho que CTF é muito bom para construir uma fundação, não só por conta das habilidades específicas, tipo classes de Vim que você aprende, isso tudo é muito acessório. O fundamental que eu aprendi com CTF foi aprender a aprender, né? E aprender a pensar de forma lógica. É uma forma de raciocinar que você adquire afiando a sua forma de pensar através de desafios técnicos. Uhum. Então, você vai se submetendo a problemas técnicos, seja CTF, xadrez, o que for, que é técnico e difícil, você vai necessariamente afiar a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar. E o trampo de pesquisa, ele é muito um quebra-cabeça, porque diferente de um trampo de, vamos dizer, pentest, que você tem lá um prazo de 2 semanas, você faz o seu teste de 2, 4 semanas, seja o que for, e aí acabou. E aí você reporta o que você achou. O trampo de pesquisa, você tá olhando para o alvo assim mais difícil que tem, que é, o kernel do iOS, o kernel do Android, Chrome, Safari, WhatsApp, código realmente robusto, realmente refinado, mas muito complexo. Então sempre vai ser solo fértil para vulnerabilidade. Só que o seu trabalho só tem valor quando você acha alguma coisa. Acho que esse é o principal diferencial da pesquisa. Se eu não acho nada, eu não entreguei nenhum valor para a empresa. Porque os bugs que eu acho, eles têm a finalidade de, enfim, irem para o mercado, serem usados. Então, você conseguir pensar em profundidade, você conseguir gastar muito tempo nos mesmos desafios, que é algo que eu puxei muito do CTF, que tem um desafio muito difícil, e você passar lá o fim de semana inteiro, sem olhar para o lado, sem fazer nada, só focado naquilo e, enfim, afiando a sua forma de pensar, isso me ajudou bastante. Muito além do técnico. Desafios que, assim, tecnicamente não tem nada a ver com o que eu faço hoje, me ajudaram por conta disso. Uhum. Nessa parte de entender os problemas e usar a lógica ali para Isso, encaixar tudo. E é. aí, você, antes de
entrar no mundo do Pawning, você se destacou ali no Hack the Box, você pegou uma posição alta, acho que você resolveu todas as máquinas, né? Eu E resolvi todas as máquinas ativas, né? Não todas do catálogo inteiro do Hack the Box, mas, enfim, acho que o pessoal que joga no Hack the Box sabe que, enfim, acho que toda semana eles lançam uma nova, aí outra fica retired, nunca mais sim, jogada. já é Eu, uma quantidade de máquina grande, é difícil. não, Principalmente as Insane, você precisa ter muitas skills ali e conseguir resolver a tempo. Muito foda. isso. E aí, com esse destaque no Hack the Box, como que você começou a migrar para o Pawning? Você teve um gosto maior? Então, o Hack the Box ele me ajudou muito no começo da minha carreira, foi ele que arrumou para mim os meus primeiros empregos, entendeu? Na Proof, depois na Stone. Essas ofertas todas chegaram através dessa época que eu estava grindando forte no Hack the Box. Só que o Hack the Box ele tem também, fora as máquinas, ele tem uma categoria meio Jeopardy, que são os challenges lá que eles têm, divididos em categorias. E eu tava na minha cabeça com a missão de zerar tudo que tinha no Hack the Box. Eu acabei nunca zerando, parei em 95%, mas eu queria acabar com tudo que tinha de desafio ativo também. E nesse caminho, eu fui pedindo ajuda para as pessoas, para elas assim, me ensinarem as coisas que eu não sabia. Eu tive contato com muita gente no Brasil, na gringa, que era especializada em cada categoria. E eu falava os problemas que eu tinha, eles me ajudavam bastante. E nessa, eu acabei aprendendo bastante sobre diferentes categorias. E dentre elas, a disparada que mais me interessou foi a de Pawning, né? Binary Exploitation. Porque eu sempre achei muito difícil, e eu até hoje acho que eu faço muito difícil. E eu acho que nunca, até quando eu me aposentar, eu vou achar fácil. E porque eu me considero também muito curioso e isso me empurrava para aprender mais sobre computação, aprender mais sobre como os computadores funcionam e, enfim, desenvolver esse olhar diferente. Mas o principal para mim é essa questão do desafio e você ter desafios que se encaixam bem num modelo de máquina de estados. Você tem lá uma máquina que tem entradas, saídas, estados internos, e você mentalmente explorar essa máquina. Você pensar com os inputs que eu tenho, para onde que eu posso levar isso aqui? Ou eu quero chegar aqui, eu quero atingir esse estado X. Como que eu posso criar interações com essa máquina para chegar nesse estado X? E de todas as categorias de CTF, a que eu mais conseguia brincar com esse tipo de máquina era na categoria de Pawning. Não que esse tipo de coisa não seja presente nas outras categorias. Uhum. Eu acredito que tem muito uma correlação assim do jeito que você pensa, porque primeiro, o web é exatamente a mesma coisa e Android, qualquer ramo, vai ser a mesma lógica. Você precisa entender completamente como é que funciona ali, ou pelo menos se você não tem o código, você tem que ter uma noção para depois começar a pensar em vetores de ataque, né? Muito foda. E qual que foi o primeiro grande marco da sua carreira que você ganhou mais destaque? Entendi. Olha, eu acho que o principal foi, assim, publicamente, a CVE que eu reportei em 2024 no kernel Linux, de escalação de privilégio. A Google, ela roda um programa de recompensa que chama Kernel CTF, que eles fazem num estilo de CTF, que tem um ambiente lá para você tentar invadir, enfim, tentar escapar de um container como root. E quando você consegue escapar, você consegue ler uma flag, que é a prova de que você tinha um exploit de kernel que funcionava de dentro de um container. E a forma como ele funciona, pelo menos como ele estava funcionando na época, não sei como ele funciona agora, é que eles só aceitavam uma submissão para bounty a cada versão minor do Linux que saía. Então, saía uma nova atualização do Linux, eles abriam um novo slot, a primeira pessoa a ownar esse slot ficava com a recompensa. Na época, já estava começando a aquecer bastante, as pessoas já estavam começando a enviar mais rápido, as pessoas estavam já sentando em cima de exploits, esperando abrir o slot para enviar, e uma atualização do Linux sai cada 15 dias em média. Então,
a situação que isso criava era o seguinte: você achou um bug no kernel e você quer, enfim, receber um bounty por ele. O teu principal vetor é o kernel CTF. Se a janela já está aberta, provavelmente alguém já pegou aquele slot. Então você tem que esperar o próximo slot, que vai sair daqui a mais ou menos 15 dias. Uma vez que ele saiu, se você não for a primeira pessoa a unar, você tem que esperar mais 15, mais 15. E nesse tempo o teu bug pode acabar morrendo, né? O que aconteceu foi o seguinte: eu consegui na primeira tentativa, mas eu tive que automatizar todo o processo de submissão, inclusive preencher o formulário. Então eu tinha um script que spawnava a instância remota com enfim, o ambiente para unar o exploit, baixava o exploit, rodava o exploit, aí puxava a flag. Como o meu exploit não era 100% reliable, eu abria 8 instâncias ao mesmo tempo, todas comunicando com o script. A primeira a conseguir a flag passava a flag para o script usava o Selenium, o Chrome Headless, para preencher o formulário e enviar o formulário. Eu ainda assim, eu ganhei da pessoa que enviou pouco depois por só 22 segundos. Caraca! Foi assim, totalmente corrida contra o tempo. E eu acho que esse foi o marco assim, que me fez ir de onde eu estava antes, que a gente pode falar mais sobre isso um pouco depois, mas entre o pentest web que eu fazia na Stone, na Proof, enfim, para onde eu tô hoje, eu passei um tempo na área de blockchain, fazendo segurança de blockchain, mas numa parte mais low level. Mas enfim, o que me permitiu fazer essa transição para a pesquisa que eu tô hoje foi ter achado esse bug. Eu fui descobrir depois que eu reportei ele, que a equipe que tinha perdido para mim por 22 segundos tinha exatamente o mesmo bug. A equipe. Eram duas pessoas. Eram duas pessoas da Coreia. Eles perderam por 22 segundos e eles tinham o mesmo bug. Ou seja, quando eles tentaram de novo no slot seguinte, eles ganharam o slot, mas tomaram uma colisão porque era o mesmo bug que eu. Se eu tivesse perdido por 22 segundos, eu tinha perdido tudo, entendeu? Caraca. Então, É que você sabia como é que funcionava, você deve ter dedicado um tempo entendendo como é que funciona o processo aí dos 15 dias, e aí você se dedicou. Cara, é muito foda isso aí, parabéns, viu? Obrigado. Mas assim, para muito além da exploração de fato, o Kernel CTF tem todo esse metagame aí do processo de submissão que é bem complicado e bem frustrante, assim. Eu acabei tendo sorte, mas do outro lado é muito frustrante, eles não têm culpa, né? E falando um pouco sobre isso aí, qual que você acha o maior desafio ao pesquisar vulnerabilidades de kernel? Como é que você aborda isso? Então, eu acho que é justamente lidar com a frustração, sabe? Porque é para ser difícil, na verdade é para ser impossível. Para o meu trabalho funcionar, um engenheiro da Apple, da Google, da Samsung, enfim, de algum vendor errou em algum lugar. Então, se tudo no código deles funcionar da forma que diz que funciona, o meu trabalho é para ser impossível. E é claro que isso nunca vai ser impossível, porque é bem difícil você, enfim, ter código grande, uma codebase grande, que seja 100% perfeita, que não tenha nenhuma vulnerabilidade nem de lógica. Mas quanto mais madura e mais antiga é a codebase, mais difícil. Então você tem subsistemas no Linux que tem aí, vamos dizer, 50 mil linhas de código, um subsistema pequeno, às vezes 100 mil linhas de código, um subsistema médio, maior, alguns muito maiores. Então, normalmente vai ter alguma coisa. Mas quando você está olhando para um subsistema que muita gente já passou, um subsistema muito antigo, porque tem subsistemas dentro do Linux que são bem mais velhos do que eu, entendeu? Então, qualquer ideia que você tem de um vetor de ataque, de uma potencial vulnerabilidade, parece muito que ela já teve presente no código, mas foi corrigida. E isso acontece centenas de vezes, até você chegar em algo que realmente funciona. Então, lidar com essa frustração é muito difícil, porque você sabe que você está numa posição em que você precisa de uma vulnerabilidade para o seu trabalho fazer sentido. Ao mesmo tempo, você passa, às vezes, vários meses, às vezes quase um ano, sem encontrar nada, dependendo do subsistema específico que você está lidando. Então, lidar com essa frustração é muito difícil mesmo. E afeta todo mundo. Todo mundo fica cansado, todo mundo nessa área.
eventualmente tem um burnout, eventualmente dá uma pausa. É muito cíclico. Você tem um momento que você está se sentindo muito bem e tudo Uhum. funciona e você encontra as falhas que você quer, só que depois tem um fundo que você não consegue ter ideias, É. enfim, porque é um trabalho que tem uma parcela criativa grande, apesar de ser um trabalho técnico, tem uma parcela criativa grande, uma parcela muito grande de bom senso, de você saber onde dedicar o seu tempo, com que gastar tempo. Eu acho que Uhum. esse é um desafio muito grande. Eu acho Muita que gente. junto com isso, perdão te interromper, organização também eu suponho que precise Exato. muito. É Sim, você saber o que você já olhou, o sim, exato. que você vai E fazer. é isso, a organização é muito importante e você ter o tato para o que é mais duro, o que é mais suave, entendeu? Qual superfície é complexa demais para estar 100% certa? Qual Uhum. superfície é uma implementação muito simples, eu vou desperdiçar meu tempo aqui, isso não tem como estar, enfim, não tem como ter oportunidade para o que eu quero aqui. Então esse tato, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se aprender e mais difíceis de se ensinar, que é o tipo de coisa que eu, pelo menos, eu só ganhei pela experiência. Eu gastei muito tempo olhando para as coisas erradas por muito tempo. E confiança, porque é muito fácil quando você está muito estressado por conta de meses que você não encontrou nada. Toda ideia que você tem, você imediatamente descartar, porque não, isso aqui não vai funcionar, porque eu já tive uma ideia parecida antes. E, enfim, as coisas parecem que não vêm quando você está sem essa confiança. Então, isso são diferentes facetas do mesmo problema que eu acho que é a frustração de você passar um tempo sem encontrar nada. E a forma que eu tento lidar com isso é balancear o meu tempo entre coisas que eu sei que são difíceis e que vão demorar para dar resultado, com coisas que eu sei que são mais fáceis. Então, às vezes, por exemplo, dentro do meu time, eu tenho vulnerabilidades que eu já encontrei e já desenvolvi um exploit. Só que existem melhorias de engenharia que eu posso fazer nesse exploit para tornar ele melhor, mais reliable, mais, enfim, mais rápido, o que seja, porque no fim das contas é uma ferramenta que tem que ser usada no campo, então ela tem que ser todas essas coisas, ela tem que ser confiável, ela tem que ser, enfim, funcionar de primeiras, independente de qual seja o alvo, contanto que a vulnerabilidade esteja presente, etc. Uhum. Ou desenvolver uma ferramenta, que são trabalhos que tem começo, meio e fim e não tem toda esse mistério da pesquisa de vulnerabilidade, de quando que eu vou encontrar alguma coisa, entendeu? E Uhum. também às vezes olhar para alvos mais fáceis. Tem alvos, tipo drivers de vendors, enfim, e vendors grandes que eu sei que se eu passar um mês, 2 meses, eu tenho quase certeza, e todas as vezes até agora eu tive certo, que eu vou achar alguma coisa. Então, eu balanceio o meu tempo entre essas coisas que são fáceis, um driver de venda que eu sei que tem coisa, que eu sei que eu vou achar coisa, que eu sei como achar coisa, e algo que eu considero muito difícil, tipo um subsistema do Linux, muito antigo, muito hardenizado, mas ele oferece a recompensa alta de estar presente em todos os celulares Android, não de um vendedor específico, e às Uhum. vezes de estar exposto dentro da sandbox do Chrome, né? Que aí a nossa chain não precisaria nem escapar da sandbox do Chrome para explorar essa falha, torna a falha mais valiosa. Uhum. Basicamente, você faz um equilíbrio ali para também não ficar depressivo de tanta frustração, porque, como você disse, é muito tempo para você encontrar um exploit ali, em um ambiente que tem muita maturidade. Muito interessante isso aí. E eu acho que atualmente mudou muito o cenário. É um chute, eu quero que você discuta um pouco sobre também, com inteligência artificial. Por isso, acho que mudou, eu chutaria que mudou em 60%, porque acaba potencializando muito, talvez, algumas skills que você tenha, ou talvez atrase, não sei. Sim, entendi. Eu acho que mudou, talvez mais do que 60, não sei. É difícil colocar um número nisso. Porcentagem. Mas eu acho que, independente de qual área de atuação você está hoje, se você sente que a sua área não foi mudada por IA ainda, ou você faz algo muito manual, ou você está fazendo alguma coisa errada. Se você não está usando, tem alguma coisa muito errada contigo. E pesquisa de vulnerabilidade não é diferente. Tem um medo muito grande
da área sumir, justamente porque é algo que não deveria ser possível. Então, as pessoas têm essa tensão constante há anos. Sei lá, sai uma mitigação nova. Isso desde quando saiu, sei lá, SLR, o que seja. Sai uma mitigação nova. E o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas estão explorando buffer overflow e pulando para um shellcode. Agora a stack não é mais executável. Putz, acabou. Entendeu? Não existe mais hacking. Aconteceu recentemente com o MTE, a mesma coisa. Pô, os bugs que a gente está explorando não tem como. A verdade é que o metagame só muda. E com IA é parecido. Tem IA por aí em laboratório frontier, tipo Anthropic e tal, que está achando vulnerabilidade sozinha. Só que você tem que pensar do lado de quem consome o que eu produzo, que é um exploit que tem que ser reliable, que tem que estar lá na hora que ele for precisar. Se eu tenho um bug raso que eu encontrei com o Cloud, eu abri o código do Linux, um subsistema random, sei lá, e falei, Cloud, acha uma falha, ele achou, e eu estou usando isso. É quase certo que eu não vou ser a última pessoa, nem foi a primeira pessoa a fazer isso. Então, esse bug que eu achei dessa forma, não vai durar muito. A gente vê o que está acontecendo no Chrome. Não sei se foi 300, quase 400, não sei, fixes de segurança em um mês. Então, os bugs de todo mundo está morrendo. Você não consegue mais ter uma capability, assim, com uma longevidade boa com um bug raso. Você tem que ter algum nível de complexidade protegendo o teu bug. Então, a barra para os bugs que a gente pode usar subiu. Só que o tanto que a gente consegue escalar o nosso processo de pesquisa também subiu. Então, você pode pensar que, assim, os bugs que o pessoal do lado defensivo está achando subiu aqui para cima. E a gente sempre teve uma distância aqui. Só que a gente também subiu junto. Então, o delta, essa distância, meio que se manteve. Pelo menos essa é a minha impressão até agora. Isso pode mudar nos próximos meses, porque o ritmo tem sido muito acelerado. Então, qualquer previsão que eu fizer, eu sinto que vai estar pelo menos um pouco errada, provavelmente muito errada. Mas, até o momento, a sensação que eu tenho é essa. Se você souber como integrar essas tecnologias novas no teu workflow, você vai ter uma escalabilidade que você não tinha antes para a tua pesquisa. E coisas que levavam alguns meses passam a levar algumas semanas, alguns dias. Testes manuais que levavam meses para você escrever, porque, enfim, algum detalhe da implementação era extremamente complexo de você implementar. Um hip spray, às vezes, que por alguma razão era muito delicado e sensível, e é algo que você consegue mandar um agente escrever sem expor o teu bug, porque você pode ter uma técnica, um spray opaco, que funciona meio que para qualquer bug, mandar ele implementar, trazer para o teu offline e testar, e funcionar. Então, assim, eu já tive experiências com isso. Ou coisas do tipo, você tem um workflow de automação com agentes, que você tem ideias. É claro que na minha linha de trabalho não é qualquer ideia que você pode alimentar para um agente frontier, para um modelo frontier, porque tem coisas que são internas, conhecimentos que são, enfim, internos do time, e você não quer expor algumas superfícies de ataque e tal. Mas tem outras coisas que você consegue ter, tipo, um insight e alimentar o modelo. E aí ele achar, às vezes, um invariant no código, um detalhe no código, que não é necessariamente uma vulnerabilidade, mas te leva para um caminho que você não teria explorado. Isso aconteceu comigo, recentemente, e levou para um finding real e muito bom. Então, o workflow mudou muito, 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 muito. E é tão necessário que eu acho que todo mundo vai ter que, dentro da empresa, diferentes empresas que tem dentro dessa área, vão ter que rever alguns conceitos do que fazer offline e o que fazer online, porque não dá mais para você simplesmente se negar a usar os modelos frontier. Para algumas coisas você realmente não pode, mas para tudo que você puder, você vai ter que. Porque se você acabar sendo o único que não está usando, só vai ser tirado do negócio, entendeu? E eu acho que combinando porque assim, se você der uma IA muito foda para um cara que não tem o tato que você estava comentando, de saber onde olhar, de tipo, não, isso aqui eu acho que você está chapando, olha mais a fundo aí, sabe? Isso aí é uma coisa que só quem já estava na área antes vai conseguir fazer essa direção dos modelos.
Quem não tem esse tato, às vezes, acaba atrapalhando o modelo, na verdade. Se o modelo tivesse sozinho, ele teria tido ideias melhores, porque você, sem ideia nenhuma do que você está fazendo, está tentando diferenciar, está tentando direcionar um modelo que é melhor em pesquisa do que você é. Então, você acaba, às vezes, só atrapalhando ele. Agora, se você tem, de fato, conhecimento de uma superfície de ataque, de um padrão, um detalhe sobre o subsistema que você está olhando, que você vê que é uma sacada, que o modelo não teve ainda, e não porque o modelo não consegue ter essa sacada, mas porque o espaço de busca que o modelo tem que cobrir é muito grande. E você, com esse tato, você extrai do código essa sacada e alimenta para o modelo e direciona ele, é o tipo de coisa que eu acho que você só consegue fazer se você já tem esse conhecimento, e não é conhecimento de IA, de construir ferramentas de IA, esse conhecimento é útil também, de criar harnesses e tal, mas conhecimento do problema que você está tentando resolver usando IA. Uhum. Muito bom. Vamos falar um pouco agora sobre exploração de memória física. Se puder dar uma palhinha aí pro pessoal. Legal. Eu Então, também tenho muito opa, perdão. conhecimento. Pode falar. Eu quis trazer um pouco disso, porque eu acho que corrobora um pouco com o que eu falei da mudança de meta. Por muito tempo, o meta foi, buffer overflow na stack. Só que agora com Canário e tal, ninguém mais faz isso. As pessoas migraram para use after free, heap overflow, outras categorias de corrupção de memória, ainda numa classe convencional de corrupção de memória, mas com uma oportunidade maior delas ocorrerem, porque os objetos na stack, enfim, eles têm um tempo de vida mais curto, justamente porque a stack só dura durante o tempo de execução da função, enquanto os objetos da heap, eles são, o dono é o alocador, eles continuam vivos na memória até o alocador liberar eles para próximas alocações. Então, assim, uma oportunidade muito, muito grande para diferentes tipos de falha, principalmente em sistemas muito complexos, e mais difíceis de mitigar do que essas falhas da stack. O pessoal explorou isso por anos. E aí surgiu o MTE ano passado. E aí começa aquele caos de novo, de tipo, acabou, não tem mais, vamos virar todo mundo jardineiro. Inclusive, numa conferência que eu fui no passado, veio um kit de jardinagem na bagzinha do evento. Foi muito engraçado. Então, o que você citou aí, exploração de memória física, é, na verdade, uma coisa que está no meta há muito tempo. E eu vejo as pessoas dando pouca atenção para isso. As pessoas entrando na área, querendo fazer pesquisa, que é o seguinte, uma vez que você entende melhor coisas como um sistema operacional mapeia a memória física para a memória virtual. Porque quando você tem lá o seu programa, ele escreve no endereço de memória hex 4000. Só que você tem o seu outro programa B, que também tem o endereço hex 4000 dele. Então, os dois programas têm seu próprio espaço de endereços. Como que você faz para o programa A não sobrescrever os dados que o programa B escreveu e vice-versa? Eles não podem ter literalmente a mesma memória, o mesmo endereço hex 4000 do programa B ser traduzido para o mesmo endereço físico do endereço hex 4000 do programa, enfim, A. E a forma como isso funciona é o seguinte: você tem a sua memória física e esses endereços virtuais, eles são traduzidos através de um negócio que o pessoal chama de page table, que é literalmente uma tabela de endereços físicos. E quando você vê um endereço virtual, na verdade, ele é uma série de índices para essa tabela. Então, quando você tem o endereço, hex 4000, o que ele quer dizer? As page tables de hoje em dia, elas são organizadas em camadas. Então, você tem a page table de nível 0. Você vai pegar o índice nível 0 daquele endereço e acessar essa page table e encontrar, então esse é o índice para encontrar a page table do próximo nível. E assim sucessivamente até o último nível. As page tables convencionais hoje em dia tem 2 a 3 níveis, dependendo do tipo de page table. Você tem as page tables gigantes e tal, mas não vem ao caso. E o último nível vai conter o endereço físico de fato. Então, quando rola esse acesso à memória, o que o teu sistema faz é navegar essas page tables,
para encontrar o endereço físico e fazer o acesso de memória. E cada processo vai ter as suas page tables justamente para você não ter esses conflitos. E assim funciona a tradução de memória virtual para memória física. Vamos lá. Como é que funciona um use after free convencional? Uma classe de vulnerabilidade batida que o pessoal explora há anos. Você tem um endereço do heap e é acessado pelo teu programa. Em algum momento, algum ponto de execução, por conta de uma falha de lógica, esse endereço toma um free, é liberado para ser alocado para outras coisas, mas o teu programa continua acessando esse endereço, esse ponteiro. Isso é um use after free clássico. O que as pessoas chamam de use after free de nível de página, ou use after free físico, é você ter uma entrada numa page table, uma tradução de endereço virtual para endereço físico, mas esse endereço físico já foi liberado para outra coisa. Entendeu? Uhum. Então você tem lá a tua page table e por alguma razão, algum bug, você conseguiu manter essa entrada na tabela de tradução viva, ela não foi limpa, ela não foi removida. Então esse endereço virtual continua traduzindo para esse endereço físico, mas aquele endereço físico já foi realocado em outra coisa. E essa outra coisa pode ser algo que você não deveria poder sobrescrever, como uma estrutura do kernel, ou como uma page table de fato, e aí você controla a page table inteira. E tem algumas nuances para esse tipo de falha. Diferente de uma falha como user after free ou heap overflow, que você pode ter basicamente em qualquer subsistema que aloca objetos no heap para qualquer finalidade, vão ser poucos subsistemas e drivers que vão fazer esse trabalho de gerenciar essas page tables. Então, esse é um tipo de bug que é nativo de códigos que executam esse tipo de lógica, de mapear a memória física para virtual. Isso é comum que em drivers de coprocessos, por exemplo, driver de GPU para celular, driver de NPU, expõe essa classe de vulnerabilidade. E o interessante é que é muito difícil você mitigar essa classe de vulnerabilidade porque elas são falhas de lógica. Então, você tem um código que precisa fazer essa manipulação fina dessa tradução de memória física para memória virtual, só que ele está sujeito a um bug de lógica. É diferente de você ter uma violação clássica de memória virtual, que você tem um código de socket de qualquer coisa, que aloca um buffer e mantém esse buffer vivo. Esse tipo de coisa que você consegue matar fácil com MTE, ou reescrevendo o código em Rush. Mas pega o código de um driver de GPU e reescreve ele inteiro em Rush. Você não vai eliminar todos os user físicos, porque essa manipulação fina da tradução de memória física para virtual não vai embora. Ela ainda está lá. E, independente da linguagem que você escreveu o código, a lógica está sujeita a estar errada. Perdi meu background, mas é isso. Não, de boa. A gente estava, só para, acho que você vai fazer um corte aqui, né? Tá. Só para conectar, eu tinha acabado de falar dessas falhas de exploração de memória física. E a ideia foi justamente mostrar como o meta, ele muda. Então, as coisas mudam, mitigações novas surgiram os fuzzers, surgiu o IA agora, e o foco muda com o tempo. Então, hoje, o que as pessoas estão abusando muito é essa categoria de falha, esses user interface de nível de página. E isso pode desaparecer em algum momento, o meta só vai mudar. Eu acho que de onde a gente está hoje, para de fato a área morrer ou se tornar difícil demais para qualquer pessoa conseguir fazer, é um salto gigantesco ainda, entendeu? Essa é a verdade que eu enxergo hoje. Tá bem distante ainda. Eu também enxergo isso. Finalizar aqui com algumas últimas perguntas, duas. O primeiro é qual que é o segredo para ter sucesso em tanto pouco tempo que nem você teve e também se manter no topo, né? Porque você podia ter achado um bug ali, conseguiu um trampo, mas você não conseguiu se manter nessa, né? Então tem um nível de dificuldade alto. Queria saber qual que é o segredo, cara. Você está tomando alguma creatina diferente aí? Eu não acho que tem segredo, eu acho que o mais importante é o que eu falei da confiança. O jogo mental,
muito poderoso aqui, de você não desanimar com a frustração. É frustrante, é difícil. E você vai ficar estressado, porque é um trabalho estressante. Só que não deixar essas coisas subirem para a cabeça e às vezes, enfim, dar uma pausa, mas voltar, entendeu? Então, esse jogo mental de você se convencer de que você consegue, você tá convencido de que vai dar certo, eu acho que, por mais tosco que soe, é muito, 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 muito importante quando você está lidando com um desafio difícil. Porque tem muitas coisas que são muito difíceis que as pessoas conseguem fazer quando você não fala para elas que é difícil. Então, se você se convencer que é difícil demais, não tem nem como você fazer. E eu vejo muita gente nessa, de, não quero mexer com Pwn, não quero mexer com Binary Exploitation porque é muito difícil. Não é Não, é pra muito difícil, não é para mim. É todo mundo, eu escuto muito isso. E não é como se essas pessoas fossem muito menos capazes. É uma questão de você estar convencido de que vai dar certo. Eu acho que isso é uma parte muito importante. E você realmente gostar. Porque se você é uma pessoa capaz e você já mostrou que é capaz, tendo um sucesso nessa área de alguma forma, se você conseguiu fazer uma vez, você consegue fazer duas e consegue fazer três. É questão de você realmente gostar do que você está fazendo, para você continuar fazendo, e de você continuar tendo essa confiança. Show de bola. 2 insights muito bons. E por último, qual conselho que você daria para quem quer trabalhar com o Vulnerability Research, seu trampo? Eu acho que CTF é muito importante. Uma coisa um pouco difícil é que a área de CTFs ela está passando por um momento muito complicado com IA. Porque IA está matando todos os challenges, porque os desafios de CTF eles são feitos para serem resolvíveis em tempo assim, tipo de um fim de semana. Então, para um modelo tipo uma IA, um contexto pequeno desses de um fim de semana, ela devora, ela lancha esses CTFs. Uhum. E CTFs de categoria alta, os modelos estão simplesmente triturando. Então, competir e aprender tá difícil. O que eu sugiro as pessoas fazerem é pegar os desafios difíceis desses CTFs que rolam por aí e tenta resolver no teu tempo, evitando usar IA na medida do possível. Na moral. Na moral mesmo, fazer na moralzinho o desafio. E, assim, se você está fazendo um desafio muito difícil, além do teu nível, a IA, ela pode ser um parceiro nessas horas para você, por exemplo, antigamente, se eu estou fazendo um dos meus primeiros desafios de kernel, eu nunca fiz um desafio de kernel, em algum momento eu vou ter que recorrer para o write-up. Com o IA, você consegue pegar só a informação necessária sobre a solução do desafio para você ir para o próximo estágio que estava te bloqueando, porque tinha um gap no teu conhecimento. Então, pegar esses desafios do CTF, usar como ferramenta de estudo e usar a IA da forma certa, não para se enganar, não para resolver o desafio a qualquer custo, mas para acelerar o teu aprendizado. É o que eu faria hoje. E focaria nessas categorias que têm alguma correlação com alvos do mundo real. Então, eu faria, uma vez que já tivesse uma base de Binary Exploitation, Heap Exploitation, os fundamentos, eu pegaria desafios que envolvem kernel Linux, Windows, Android, iOS, Chrome, Safari, e tem desafios assim por aí. E depois eu tentaria pegar, enfim, CVEs da vida real nesses targets, olharia até a lista do kernel CTF, do V8 CTF, tentar explorar essas falhas reais, e quando isso já fosse fácil, pegar essas falhas e olhar tipo uma descrição mínima e pensar, tá, como é que essa pessoa encontrou isso? Como é que essa falha foi descoberta? Como é que eu poderia fazer algo parecido? Eu preciso aprender mais sobre fuzzers, eu preciso aprender mais sobre auditar código e desenvolvendo essas habilidades. E esse processo é demorado. E por último, já tendo todo esse fundamento, tentar enriquecer esse tato de onde faz sentido gastar o meu tempo, o que faz sentido olhar. Eu acho que é assim que eu iria do zero assim até algo mais refinado. Claro que isso não é um passo a passo, justamente porque não tem como fazer um passo a passo disso. É um overview bem high level, porque não tem como dar algo mais detalhado do que isso. Não tem como você dar um passo a passo, desafio por desafio, que se a pessoa resolver, ela vai sair do outro lado um pesquisador foda, entendeu? Não tem muito disso. Cara, eu acho muito legal isso aí. É uma das perguntas que mais me fazem e eu acho que é muito pertinente assim em cybersecurity, a pessoa ficar perdida porque tem muita informação e querer o caminho exato que ela tem que seguir para se tornar profissional, por exemplo.
A questão é que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem seu tempo. Eu acho que o principal, assim, você já acabou de receber uma dica do Pedro Guerra. Ele já passou mais ou menos o PF. É só começar. É o principal, começar e manter a persistência. Junto com isso aí que você disse, eu acho que já é um ótimo caminho. Gostaria de agradecer a sua presença, cara. Esse episódio foi muito foda. E deixar aí para a galera, se vocês ficaram com alguma dúvida nos comentários, ou sugestões de convidados para os próximos vídeos. Eu acho que a gente conseguiu trazer alguns assuntos bem interessantes. Espero que tenha ajudado para vocês. E é isso, Pedro Guerra. É isso. Tamo junto. Obrigado, viu, pelo convite. Vamos se falando. Valeu.